Bom dia, irmãos. Coisa linda ver a igreja desse jeito, sorridente, cheirosa, bonita. Eu estou muito feliz de voltar aqui e ver essa coisa linda, gente. Quanta gente lá na galeria, ei, maravilha. E o pessoal dando tchauzinho, coisa boa, gente. Fiquei feliz agora. Pastor Juan, meu amigo, uma honra estar aqui, privilégio duplicado. Anteontem, pastor Juan me mandou a mensagem perguntando como é que estaria o meu domingo. Mas antes de falar isso, ele já disse os motivos. Ele falou assim: eu estou sem voz, perdi a voz, não posso pregar. E a gente já tinha ensaiado algumas vezes a vinda aqui. Eu falei: gente, eu não tenho mais como dar outra resposta para o meu amigo pastor Juan, tem que ir. Só que quando ele falou isso, eu não disse para ele, a minha voz também estava o bagaço. Se eu falo, ele não ia acreditar. É aquela história depois eu conto essa outra história. Eu falei, ele não vai acreditar. Então eu falei, eu tenho que ir. Passei numa farmácia, comprei um kit garganta inflamada e comecei a tomar. Eu tomo um anti-inflamatório, depois eu te passo o nomezinho. É de 50. Eu falei, moça, esse é fraco, me dá um mais forte. Ela falou, tem um aqui de 500. 50, 500. Aí minha esposa falou, acho que é muito, né não? Eu falei, então me dá de 300. E não é que deu certo? Glória a Deus, porque eu não tinha como falar que não viria aqui hoje pela manhã. À noite estarei no Tirol, mas é uma honra, meu amigo pastor Juan, e eu estou muito feliz, porque o que nós temos visto Deus fazer nesta igreja, irmãos, os irmãos que estão aqui há mais tempo, sabem e podem dizer que é uma resposta de Deus para a primeira igreja batista em Belo Horizonte, uma igreja que é um marco. Ela não só está no ponto zero da cidade, mas ela é o ponto zero do estado de Minas Gerais para os batistas mineiros. Por isso ela é a primeira igreja batista em Belo Horizonte, a primeira igreja batista da capital. Quando a capital sai de Ouro Preto e vem para cá, Petrus, Deus apontou para esse lugar como uma igreja que iria ser farol na plantação de tantas outras. E assim como no período interbíblico, que Deus de alguma maneira silenciou entre o Antigo e o Novo Testamento, parecia que Deus estava em silêncio. Mas Deus tem o seu kairos, Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus caminhos, a sua estratégia, que é muito maior do que a nossa. E eu sinto o cheiro do mover de Deus, irmãos. E agora há pouco falei com o pastor Juan ao gabinete, falei, meu amigo, que Deus possa fazer, de novo, né? E que Deus possa fazer de maneira poderosa, porque nós temos um estado lindo, chamado estado de Minas Gerais, mas um estado que precisa de homens e mulheres, e igrejas que sejam farol, para que a chama do Evangelho, fervendo nesse lugar, não caiba nessas quatro paredes, e saia pelos muros, e alcance outras igrejas, comunidades, cidades, o nosso estado, o nosso país, e o mundo, irmãos, porque a história dessa igreja é linda, e Deus com as próprias mãos, escreve os seus tempos e as suas páginas, e que essas páginas dos próximos 45 anos, achei lindo quando o Juan na chegada disse, fizemos um projeto para a igreja de 50 anos, mas já passou 5, e que os próximos 45 anos sejam lindos, poderosos, e para a glória do Senhor, e somente dEle, amém, irmãos? Trago um abraço forte dos 100 mil batistas que somos no estado das Minas Gerais, 100 mil batistas, e agora posso trazer um abraço no nome do pastor Juan, o seu pastor, porque ele é um dos presidentes da nossa convenção. Salva de palmas, irmão, coisa linda, depois de 20 anos, a primeira igreja tem alguém sentando na liderança desse estado, e para a glória do Senhor. Mas trago um abraço também dos 14.500 pastores,
como um dos seus presidentes, nós temos pastores nesse país afora, e que eu posso garantir aos irmãos, o Brasil Batista olha para esta igreja com expectativa, irmãos. Por isso, de mãos dadas, firmes, coesos, que os irmãos possam marchar para a glória de Deus. O Senhor olha para cada um de vocês, e como igreja, com muita expectativa, respeite, honre o líder que Deus deu para vocês, porque eu posso garantir, Deus mandou o que havia de mais precioso para essa igreja. Honre, respeite, caminhe junto, para que seja esse tempo para aqui para frente, um tempo que você diga, o Senhor está com o manche na mão, no comando, porque Ele vai fazer muito mais lindo do que fez até agora. Que o Senhor abençoe vocês. Eu quero pedir a minha esposa, Marcele, olha que moça linda, gente, minha esposa, e o meu filho lindão também, João, e a Manuzinha também, que é linda, mas está lá no culto de adolescente, né? De adolescente, é isso mesmo. Gente, então vamos conversar, vamos bater um papo aqui ao redor da palavra de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para adorar, para glorificar ao nosso Deus e para ouvir o que Ele tem a falar ao nosso coração, e Deus tem muito a nos falar, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem a nos dizer, porque corremos o risco, se não estivermos atentos, de Deus falar, e nós não percebermos, ou percebermos parte, quando Deus deseja que os nossos ouvidos atentos estejam para ouvir o todo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam a respeito da vinda, da vida, ministério, da morte, ressurreição, assunção e ascensão de Jesus. Mas nessa oportunidade do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler uma passagem aonde o poder de Jesus, sendo Ele o próprio Deus, conforme declara o Evangelho de João no seu capítulo 1, Ele entorna mais uma vez. É interessante vermos que Jesus, na qualidade de Deus que veio e habitou entre nós, o Emanuel, Ele por vezes deixava que o seu poder se derramasse. Foi assim lá no monte da transfiguração, quando aqueles que ali estavam viram de fato algo diferente, quando o poder, a majestade, a soberania de Jesus se derrama e se torna visível. E por muitas vezes foi assim também, quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando Jesus trazia a vida novamente, aqueles que estavam mortos, e muitas vezes mortos-vivos, o poder de Deus se mostrava maravilhoso, visível e também palpável. É assim que acontece no capítulo 17 de Lucas, e nós vamos ler os versos de 11 em diante, que conta de maneira esplêndida uma das ações miraculosas do nosso Salvador, Jesus o Cristo. Diz, portanto, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos de 11 em diante, 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Verso 14, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, verso 17: não foram 10 os limpos,
E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos falar com Deus mais uma vez? Incline a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é tão especial. Ela é a expressão mais do que perfeita dos teus próprios lábios. E a nossa alma, Senhor, tem sede de ouvir a tua voz e tão somente ela. Por isso, ó Senhor, agora aquiete o nosso coração e a nossa mente e fale, Pai, fale com poder e graça, pois assim oramos no nome doce de Jesus. Amém. O tema da reflexão desta manhã é o poder da gratidão. E eu queria pensar junto com você em algumas particularidades que diz respeito sobre esse tema. Muito mais do que uma palavra, gratidão, este é um tema profundo, robusto, necessário, e que nós vamos perceber juntos o quanto ele é importante para a minha e para a sua vida, e como isso tem conexão com o coração do próprio Deus, e o que Ele espera de nós, seus filhos, o que Ele espera de cada um de nós, enquanto os nossos relacionamentos, e isso aponta para a saúde daqueles que compreendem e colocam em prática a gratidão. O psicólogo americano Martin Seligman desenvolveu uma teoria que ele mesmo intitulou como psicologia positiva, e ele então, nos seus estudos, aponta para que nós devemos focar naquilo que deu certo. Se você parar para pensar e fazer uma boa reflexão sobre a sua própria postura, pode ser que você se surpreenda ao perceber que você muitas vezes dá mais atenção naquilo que não deu certo do que aquilo que deu certo. Muitas vezes a gente tem um dia esplêndido, como hoje pela manhã eu falei para minha esposa, que céu lindo, Deus nos chamando a cultuar, céu azul, com poucas nuvens, Deus dando um presente para nós. Aí você toma aquele café gostoso, eu repeti, tomei mais um cafezinho no gabinete do pastor Juan, coisa linda, e Deus vai revelando a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, mas pode ser que num determinado momento algo não aconteça exatamente como nós gostaríamos. Ao invés de lembrarmos de tudo aquilo que aconteceu de bom, às vezes a gente fica se detendo naquele ponto que não foi exatamente o que nós pensávamos. Já a neurociência explica que a felicidade está relacionada à gratidão. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar que eleva os níveis de emoções positivas, vitalidade e satisfação. Significa que pessoas gratas, então, são pessoas mais saudáveis, pessoas que estão bem com elas mesmas e, portanto, estão em condições de fazer outros também a se contagiar com a sua autoestima equilibrada. Gratidão, portanto, faz parte do cardápio das pessoas que estão de bem com a vida, mas, sobretudo, de bem com o seu Criador, de bem com ela mesma e, portanto, em condições de estar bem com aqueles que estão à sua volta. Há uma autora chamada Janice Kaplan, ela é autora de um livro que traz no seu título exatamente essa palavra, o poder da gratidão. Janice Kaplan é uma autora conhecida, ela escreveu diversos livros, ela mora na ilha de Manhattan, e ela foi estimulada a escrever esse livro com o título Poder da Gratidão ao fazer uma autoanálise. Ela, uma escritora bem-sucedida, reconhecida nos Estados Unidos e boa parte do mundo, morando no metro quadrado mais caro do mundo, a ilha de Manhattan, num apartamento com uma boa vista, o seu esposo médico, bem-sucedido, 2 filhos, ela tinha tudo para ser uma pessoa grata e, portanto, feliz.
e ela percebeu que ela era uma pessoa que se queixava de tudo. Ela olhou para a sua vida e disse: mas eu tenho todas as razões do mundo para ter gratidão e não tenho gratidão. Eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa feliz e, consequentemente, não sou feliz. E ela então começou a estudar sobre o tema e ela descobriu alguns pontos extraordinários, que é uma autoanálise, uma leitura dela mesma, e que é caro para nós nessa manhã para pensarmos nesse tema. Ela descobre, por exemplo, que você não pode mudar o que acontece com você, mas você pode mudar como se sente sobre isto. Muitas vezes, os temporais, o vento sopra forte, os tropeções acontecem, as pandemias nos pegam de surpresa, isso é algo que nós não podemos frear, isso simplesmente acontece. Mas eu posso definir como eu vou me sentir em relação àquilo que aconteceu. Você percebeu, e citei agora a pandemia, nós tivemos uma polarização no mundo. Pessoas que acharam que o mundo ia acabar. Pessoas que se confinaram e se fecharam para a vida e para elas mesmas, e não digo aqui de cuidados sanitários, eu digo de cuidado com o seu próprio emocional. Pessoas que fecharam seus negócios, seus empreendimentos, mas sobretudo os seus sonhos, projetos futuros. E outras pessoas que estiveram no protagonismo da história. Eu lembro o Summit, logo pós-pandemia. Summit é um grande congresso mundial que acontece para líderes, aonde um dos seus protagonistas, ao chegar diante do plenário, disse: na pandemia nós precisamos mais do que nunca de líderes, porque líderes foram feitos para liderar, e liderar não em tempo de bonança, mas em tempo de tempestade. Houve uma polarização, aqueles que se curvaram ante a pandemia, e aqueles que levantaram a cabeça e disseram: eu não vou me conformar com essa situação, vou lutar, e vou fazer o meu melhor, com os cuidados necessários, com os cerceamentos que foram impostos, mas eu não vou me curvar. Porque nós podemos definir como nós vamos reagir diante das circunstâncias. Janice ainda aponta que na gratidão você precisa valorizar momentos de prazer e parar de se preocupar com o futuro. Satanás, ele tem duas estratégias em relação à sua vida. Ou ele te paralisa e te mantém no passado, ou ele te consome com as incertezas do futuro. O que Deus espera de você é que você viva o hoje. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Esse texto significa: viva hoje e viva intensamente. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Não ontem, não em amanhã, é hoje, é agora. Este é o melhor momento da sua vida. Qual? Este que você está, neste lugar que você está, sentado aqui, se transmitido está em casa onde você está. Este é o melhor momento. E nós devemos saber que devemos valorizar e saborear esses momentos, irmãos. A vida é para ser saboreada. Você já olhou assim discretamente para quem está aí do seu lado? Dá uma olhadinha assim, rapidinho assim, não fica com vergonha não. Mas pode olhar com vergonha também, mas olha. Agora aperta a mão assim, ó, dá uma mãozinha para o lado. Valorize, porque esse aperto de mão que você está dando agora, ele é único e nunca mais acontece. Valorizar, irmãos, é importante, necessário. O pesquisador Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, concluiu que não é necessário que nos aconteça coisas boas para nos sentirmos agradecidos. Às vezes a gente fica esperando algo extraordinário, o céu abrir, a trombeta tocar, o nosso time de predileto ganhar, como foi o time do Flamengo hoje. Desculpa, não pode falar sobre futebol. De 2 ainda, né? Que maravilha, gente. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, profana no meio desse momento santo. Quantos são cruzeirenses aqui? Fala. Não, irmão, glória a Deus. É só para levantar a mão, não é?
Gente, eu fui com meu filho assistir o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e quem, filho? Cruzeiro e... Não, faz tempo. Cruzeiro e... Hã? E Fluminense. Vou falar isso porque tem a ver com a mensagem, tem a ver com gratidão. O time perdeu de 4, não foi? 3? De 3. De 3. E eu estou lá, eu sou flamenguista, eu não sou cruzeirense, então meu coração estava com uma pedra. Para mim não fazia diferença. Quem ganharia, quem perdia. O fato é que... O que foi, irmã? Hã? Não, é porque o assunto tem a ver com o Cruzeiro, você vai ver. Ó. Aí escuta, ela falou assim, pergunta quem é atleticano. Eu falei, não, é porque é sobre o Cruzeiro a história. Aí nós estamos lá no meio, estádio lotado, a torcida do Cruzeiro encheu o estádio. Falei, que coisa bonita, e cantando, vibrando, o jogo vai começar, começa o jogo, e o Cruzeiro quase faz um gol, e a torcida vibrando, e perde um gol, e mais um gol, e a torcida cantando, cantando. Falei, gente, está incompatível. E leva o terceiro gol, e o tadinho da torcida do Fluminense, porque saiu lá do Rio de Janeiro para vibrar, sequer ouvia-se a voz da torcida. Porque a torcida estava lá, vibrando, perdendo. Eu nunca vi aquilo, Juan. E no final, eles agradeceram o time com uma expressão. Eu até gravei o negócio. Eu falei, não precisa acontecer coisas boas para sermos gratos. Deus nos chama para encher o nosso coração de gratidão, irmãos. A gratidão é contagiante, é maravilhosa, infla a alma do ponto de vista positivo. E se nós começarmos a perceber, nós temos milhões de motivos para sermos gratos. E às vezes a gente não percebe isso. O Senhor nos chama a perceber os muitos motivos que Ele mesmo tem nos dado para isto. As pessoas gratas redefinem aquilo que lhe acontecem. Elas não se concentram naquilo que não têm, mas valorizam aquilo que têm. Janice diz ainda que temos que tomar cuidado com o fenômeno chamado da habituação. Esse fenômeno diz que depois que você experimenta mais de 10 vezes os mesmos sentimentos, você fica como que paralisado para aquilo que é extraordinário. Significa que você vai num lugar que você esperava e sonhava por anos. Você se emociona, você chora. Eu não sei se você já teve essa experiência. Aquilo faz com que seu coração palpite e bata mais forte, porque aquilo é maravilhoso. Você anseia muito encontrar uma pessoa amada que você não vê há muito tempo. E você então fica emocionado, e quando você vê, as suas pernas ficam trêmulas, você pode suar de alegria, você então fica vibrante, e tantas outras possibilidades. Aí depois você vai à segunda, à terceira, à quarta, e isso vai diminuindo, de maneira que na 10ª vez, aquilo é como se fosse algo normal para você. Cuidado, irmãos, para não estarmos sendo surpreendidos com o fenômeno da habituação. Porque Deus tem mostrado algo maravilhoso diariamente para nós. Quantos de nós agradecemos ao Senhor hoje, por esse ar maravilhoso? Que coisa maravilhosa, eu posso respirar, irmãos. Mais uma vez na pandemia, nós percebemos o quanto o ar é maravilhoso. Porque quando ele nos falta, acaba tudo. A água que bebemos, como ela é maravilhosa, e só quem está no deserto pode dar o seu lugar de valor mais elevado. O alimento sobre a mesa, essa igreja que nos acolhe de maneira alegre, aconchegante. A música que nós ouvimos agora, tão bem tocada, cantada, que nos leva e nos conduz à adoração. A natureza, agora posso olhar aqui essa praça, aliás está bonita a praça, Juan. Agora que eu estou olhando, olha que coisa linda, tudo arrumadinho. Quando o povo de Deus começa a adorar, até a praça fica bonita, gente. Olha, tudo podadinha, né? Tudo cabelinho cortado. Aliás, eu não gosto de falar de cabelo, então eu não vou falar isso.
O fato, gente, é que nós temos motivos de sobra. A Bíblia diz que a natureza, ela proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe para quê? Para a gente agradecer a Deus pela natureza, pelo sol, pelo vento, pelo ar, por tudo que Ele fez, pelas árvores, pelos animais. Deus nos fez para que a gente se alegre, e a gente agradeça a Deus, porque é um presente que Ele nos dá diariamente. Janice Kaplan cita ainda um estudo da Fundação John Templeton, que concluiu que a maioria das pessoas sofre de um enorme vazio de gratidão. Ainda que tudo isso seja verdade, existem pessoas que passam dias, semanas, meses, anos, a vida toda, sem encontrar um motivo para agradecer. Ela está repleta de bênçãos, Deus está cercando ela de cuidados, ela está sendo afagada, acariciada, soprada, beijada pelo Criador, pelas pessoas, mas ela não consegue achar motivo para agradecer. E isso é algo que a gente precisa estar atento e corrigir. Já o filósofo romano Cícero afirmou, preste atenção nisto, que a gratidão não é somente a maior das virtudes, mas é a mãe de todas as outras. Significa que ser grato é algo que tem que nos acompanhar. Quando a gente observou o texto de Lucas no capítulo 17, os versos de 11 a 19, a gente vai perceber um fato extraordinário. Jesus estava andando, e diz o texto então que ao passar por uma estrada, tinha um grupo de leprosos, e os leprosos andavam e viviam em comunidades. E então ele percebe que aquela comunidade de leprosos se aproxima na distância permitida pela lei, e eles começam a clamar. É bom lembrarmos que a lepra era considerada um tipo de pecado, não só asqueroso, propagador e incurável. Significa que o leproso era aquela pessoa que estava fadada a viver, mas que tinha perspectivas de morte. Eram vivos mortos, não tinham família, não viviam em comunidade, não podiam ter sonhos e projetos, profissões nem pensar, dependiam da misericórdia e das migalhas que aqueles deixavam nas estradas. Eles eram fadados ao fracasso para sempre. Imagina o que passa no coração dessas pessoas, aonde a sua vida sequer poderia ser projetada e sonhada. Eles eram realmente pessoas que não tinham alegria e motivo nenhum para viver. Os judeus não conviviam com os samaritanos, mas nessa situação, que era o estágio último da possibilidade de vida, não havia diferença entre samaritanos e judeus, e por isso ali nós percebemos um samaritano convivendo com 9 outros judeus, porque no caos da existência, o orgulho, a arrogância, a prepotência e qualquer outro tipo de sentimento que nos divide, some, e nós passamos a ser uma só pessoa, um só grupo e um só coração. Somente os sacerdotes podiam declarar os ex-leprosos curados. É por isso que Jesus dá ordem para eles se apresentarem aos sacerdotes, não para que fossem curados, mas agora curados, identificados e com atestado sanitário, dizendo: vocês estão limpos e curados. É isso que Jesus fala. Eles tinham que ficar pelo menos 100 metros de distância das pessoas normais, 100 passos, e deve ser exatamente isso que eles ficaram. Por isso eles tiveram que gritar muito. Eles gritaram com o mais poderoso grito que os seus pulmões poderiam alcançar, dizendo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, cura-nos, faça algo. E é interessante que Jesus não faz perguntas, como fez em alguns momentos antes de curar. É interessante que Jesus não pergunta as suas histórias. É interessante que Jesus não os toca, não chega perto. Jesus não fala nada, a não ser: vai. E ali estava o poder da palavra de Jesus para a cura. Volte,
para os sacerdotes, ou vá aos sacerdotes. E só isso que Jesus faz. Eu não sei a razão. Eu não sei o que passou naqueles corações. Mas eles obedecem. E eles então acham o caminho aonde os sacerdotes estavam, a sinagoga, e começam a andar. E de repente, a gente percebe o primeiro passo da gratidão. O poder da gratidão é um privilégio das pessoas sensíveis. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 17. Se você puder deixar a sua Bíblia aí aberta, ou acessá-la e permanecer com ela dessa forma, porque a gente vai pensar agora nos detalhes. Olha o verso 15 do capítulo 17, queridos irmãos, diletos visitantes e ouvintes. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 17, Lucas, diz assim: e um deles, vendo que estava são, não os 10, mas um só, um deles, percebeu algo diferente no seu próprio corpo, porque ele tinha certamente sensibilidade. Nós precisamos ser sensíveis, irmãos, porque senão nós vamos perder a possibilidade de ver o extraordinário de Deus, que está acontecendo na nossa vida todo o tempo. Sensibilidade para acordar de manhã, abrir os olhos e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, estou respirando. Senhor, muito obrigado porque eu posso tomar o meu café da manhã. Muito obrigado porque eu tive uma cama para dormir. Detalhes, sensibilidade. Sensibilidade para ver que Deus está te colocando bênçãos e tem te presenteado toda hora. À medida que eu percebo e tenho essa sensibilidade, que Deus está me afagando. Sabe o que acontece? Eu posso agradecê-lo. E Deus está esperando exatamente isto, porque nós fomos feitos, diz a palavra de Deus, para o louvor da sua glória. Sabe por que Deus nos fez? Para adorá-lo. Deus não te fez para construir grandes prédios, projetos, para acumular riquezas, para alcançar grandes títulos, ainda que tudo isso seja muito importante, mas Deus te fez para que tudo isso que você está fazendo e tem realizado, seja para o louvor da glória dEle. E por isso você precisa estar prestando atenção nos detalhes, nos livramentos, irmãos. Você já percebeu quantas vezes Deus te livra de problemas? Deus te tira de tropeços. Quantas vezes Deus te ergue? E isso é pela sua misericórdia absoluta e máxima. Sensibilidade. Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais. Deus é bom. Como dizia Nelson Bomilca, Deus é bom. Repita comigo, irmãos: Deus é bom. O diabo é mau. E os irmãos são mais ou menos. Uns mais e outros menos. Mas Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Em segundo lugar, irmãos, o poder da gratidão revela a humildade da pessoa de caráter elevado. Olha o que diz o verso 16, do capítulo 17 ainda. E este que foi sensível e que voltou, ele caiu aos pés de Jesus e com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Ele não só percebeu que estava curado, ele fez um exame clínico dele mesmo e disse: cadê as lepras? Cadê as feridas? Cadê as chagas? Cadê o mau cheiro? Não tenho mais, estou curado, Nilo. Curado. Então ele volta rápido, volta correndo, volta como um maratonista. Mas quando ele se aproxima do mestre, o seu coração está tão fervendo, irmãos. Está cheio de alegria,
Porque alguém que estava vivo, mas era morto, alguém que era desprezado, agora será valorizado, alguém que não tinha sonho, agora pode sonhar, alguém que não podia ter projetos, agora pode tê-los. Ele sabe que ele sai da morte para a vida, e quando ele chega no autor da vida, o Senhor da criação, ele não se acha digno de ficar em pé, ele se prostra. E não só se prostra, mas ele põe o rosto na terra, como se dissesse com o seu próprio corpo: não sou digno, Senhor, nem sequer de te ver, de te olhar, sequer de ouvir as palavras que me curou para sempre. Sabe o que é isso, irmãos? Porque no poder da gratidão, nós precisamos saber que ela vai ter conexão com a humildade. Por isso que às vezes é difícil ser grato. Porque inclusive em português a palavra obrigado nos atribui um dever de recompensas. Eu fico obrigado a fazer algo de volta. Mas não é isso que Deus espera quando espera de nós lábios gratos. Ele só quer que a gente reconheça o que Ele mesmo está fazendo. Mas quando a gente percebe isso, a gente vai, de alguma maneira, apontar para o nosso caráter, que é um caráter humilde. Quando eu reconheço aquilo que Deus está fazendo, quando eu reconheço aquilo que as pessoas estão fazendo por mim e por nós, eu não me torno menor, eu não me diminuo. Muito pelo contrário, homens e mulheres de caráter elevado têm mais facilidade de ser gratos. Foi isso que aconteceu com aquele samaritano. Em terceiro lugar, o poder da gratidão produz honra. Olha o que diz o verso 19, parte A deste verso último que lemos. E disse-lhe, portanto, palavras de Jesus: levanta-te e vai. Aquele homem está lá, como nós bem lemos, prostrado, rosto em terra, e certamente agradecendo, adorando e declarando o seu amor. O seu coração se derrama diante do Pai. Isso é lindo, irmãos, quando alguém de fato está conectado com o Senhor, está em adoração, é maravilhoso. É quando os céus e a terra se beijam, como disse o poeta, o Criador sendo adorado pela criatura. É isso que está acontecendo ali, e isso é maravilhoso. Mas agora o Senhor olha para aquele samaritano, agora não mais leproso, totalmente limpo, curado, foi levado à vida novamente, mas vai honrá-lo, e dizendo: eu te fiz não para ficar deitado, prostrado, rosto em terra, não, eu te fiz para que você ande de pé, ereto, e declarando a minha glória, porque você foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Então levanta-te. É isso que Deus faz com as pessoas gratas, irmãos. Deus honra, porque Deus gosta de homens e mulheres gratos, e Ele vai te honrar toda vez que você observar algo que Deus fez e dizer: Senhor, obrigado por isso, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pelos dons que tenho, obrigado pelos problemas que o Senhor me deu. Até pelos problemas nós podemos agradecer, irmãos, porque se a Bíblia diz que tudo, não parte, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os problemas que acontecem na minha vida e na sua vida, é como se Deus estivesse lapidando o tesouro precioso que Ele fez e que é você. Eu fico imaginando naquela visão do olheiro e do barro, quando ele desce ao lugar, e o profeta desce e vê lá o olheiro trabalhando com barro, e ele percebe que quando tem qualquer tipo de problema no vaso, ao invés de remendá-lo, sabe o que o olheiro faz? Desmancha tudo, amassa tudo e faz de novo. Já percebeu? Às vezes você está
caminhando, está trabalhando, está se esforçando, e parece que tudo vai por água abaixo, tudo é perdido, como se tudo que você fez até agora, nada funcionou, é porque Deus está te fazendo de novo. Dói, irmãos, quando Deus põe as mãos santas e poderosas, ainda que suaves, no meu vaso, no meu barro, dói, mas eu tenho que agradecer, porque é melhor estar nas mãos do Senhor, do que fora dela, mas eu posso ser grato a Deus, e isso vai produzir honra. Em terceiro e último lugar, quarto e último lugar, o poder da gratidão amplia e potencializa os benefícios outrora recebidos. Parte B do verso 19 diz: e disse-lhe, levanta-te, mas a parte B diz também, a tua fé te salvou. É bem verdade que os 10 leprosos foram de igual modo curados, libertos daquela mazela humana, daquele percalço para sempre. Todos foram curados, não teve diferença entre os 9 judeus e um samaritano, todos foram curados de igual modo, mas só um volta. Aquele samaritano teve gratidão elevada para voltar ao Senhor e agradecer. Fato é, tão importante isso, que o Senhor Jesus faz pergunta: mas eu não curei 10, aonde estão os outros 9? Só este volta para ser grato, mas só este, sim, só este, é ele que volta. E quando ele volta, irmãos, Jesus olha para ele e diz: você voltou, que bom que você está aqui, que bom que você pode sentir e perceber que eu te amo, e eu te curei porque eu te amo. Deus tem curado você, Deus tem te libertado muitas vezes porque Ele te ama. Deus tem te dado prosperidade, sonhos e projetos porque Ele te ama. Mas agora você volta para agradecer. Aquele samaritano volta, mas agora a bênção é potencializada. É assim que acontece. E não só Jesus manda ele levantar, mas ele dá o segundo e mais elevado presente para aquele homem. Ele confere a salvação. Agora ele é liberto da lepra da alma, da vergonha do seu próprio ser, porque o pecado é uma mancha que nos afasta de Deus. E agora Jesus diz: porque você voltou, e porque você tem um coração grato, não só da alma será, do corpo será curado, mas daquilo que é mais valoroso para o homem, para o ser humano, você será curado da alma. Então a tua fé te salvou. Irmãos, nós podemos a partir de hoje fazer um compromisso de sermos gratos. Isso funciona com Deus, porque Deus espera isso. Jesus mostrou que Ele esperava que os 10 voltassem, só um volta. Mas isso funciona também com as relações interpessoais. Quantas vezes você parou ao longo do seu casamento para agradecer a sua esposa, aquele arrozinho que ela faz, aquele feijãozinho? Você fala assim: ah, pastor, mas aquele feijão estava queimado. Não, não existe feijão queimado, irmãos. Você vai agradecer e vai dizer assim: esse feijão defumado está uma delícia. Quantas vezes você já agradeceu o seu esposo, porque ele tem se esmerado, se dedicado para trazer o sustento de casa. Ele chega cansado no final do dia, nervoso, aborrecido, para dizer que eu não falei do seu time, irmão, o Galo perdeu, está aborrecido. Aí você olha nos olhos dele e diz: muito obrigado, meu bem, meu amor. Aí cada um tem um codinome específico, porque você cuida da gente. Quantas vezes você olhou para os seus filhos
e diz: muito obrigado porque vocês existem. Que presente ter filhos. Quantas vezes você, filho, agradeceu seu pai, sua mãe, porque eles te trouxeram a vida e cuidaram de você? Momento de gratidão não é para lembrar daquilo que não deu certo, porque nas nossas histórias nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Quantas vezes você chegou perto do seu pastor: pastor Juan, obrigado porque você se preparou, meu pastor, e falou a palavra de Deus para mim, você foi instrumento na minha vida. O Senhor espera isso. Quantas vezes você olhou lá para o colega que trabalha contigo no trabalho e que divide lá aquele desafio diário e diz: obrigado porque você é meu colega de trabalho. Quantas vezes você agradeceu o seu patrão? Pode não ser o melhor patrão do mundo, mas ele tem alguma coisa para você agradecer. Agradeça aos seus funcionários, ainda que você os pague, mas você pode agradecê-lo porque ele está ali para trabalhar. Quantas vezes você parou para agradecer esse pessoal da mídia? Estou vendo ali o pessoal atento, cuidadoso, e faz o pessoal de casa assistir. Agradecer a eles. O pessoal lá da recepção, hoje eu cheguei aqui, tinha um pessoal recebendo lá, mas fiquei todo importante. Falei: gente, tem estacionamento para parar, coisa boa, tem sorriso nos lábios para receber, tem aperto de mão, tem bom dia generoso. Obrigado, irmão, porque você está aqui para fazer isso. Obrigado lá ao nosso musicista, tocando bonito, com sorriso, com competência. Nossas irmãs aqui cantando, coisa linda. Agradecer por isso. Agradecer porque você chega, o banco está limpo, a igreja está cheirosa. Agradecer por isso, irmãos. Quantas vezes você, passando pela rua, viu uma viatura policial, parou e vai lá e fala: policial, ele vai ficar constrangido. O que foi? O que aconteceu? Não, eu vim aqui agradecer porque você cuida da nossa cidade. Eu já fiz isso. E o policial chorou. Ele falou: eu estou na polícia há 28 anos e nunca alguém me parou para agradecer pelo que eu faço. Você senta no restaurante, você come, o garçom te serve, alguém fez aquela comida. Quantas vezes você pediu para ir lá na cozinha e falar com os cozinheiros, dizer assim: obrigado porque essa comida está uma delícia. Eu já fiz isso uma vez e o cozinheiro chorou, porque também durante muitos anos nunca ninguém tinha feito aquilo. Percebe, irmãos, que a gente tem muito espaço para agradecer, que a gente tem muitas razões para agradecer, razões de sobra. Primeiro ao Senhor Deus, depois nas relações. Aí a sua esposa que fez aquele feijão defumado, ela vai ficar tão feliz porque você reconheceu isso, que na semana seguinte vai fazer um feijão mais gostoso ainda, e vai botar ainda um baconzinho, aquele torresminho de barriga, irmãos. Aí você agradece de novo, aí já vai virar uma feijoada igual a de hoje. E o seu esposo também vai trabalhar com mais dedicação. Os seus filhos, sabe aquele vizinho que tem um cachorro que late a noite toda, que dá vontade de você fazer oração imprecatória para aquele cachorro, mas tem motivo para agradecer porque ele está ali também. Eu queria que você agora fechasse seus olhos um pouquinho e deixasse agora que o Espírito de Deus ministrasse assim bem gostoso em você, porque a gente aprendeu hoje, ou relembrou hoje, que pessoas felizes são pessoas gratas, são pessoas arejadas. Você pode descobrir nessa manhã, ou redescobrir, que você é muito feliz e não sabia. Você é muito feliz e não sabia. E você vai começar a agradecer, e você vai perceber que as listas são enormes, e poderemos cantar como o poeta sacro cantou com excelência: conta as bênçãos, conta quantas são, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Ou declarar ainda como o salmista, quando diz no Salmo 103, no verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo
algumas versões, não se esqueça de nada que Ele fez. Se você agora, Deus fala ao seu coração do que você tem que ser grato e verbalizar isso para o próprio Senhor ou para pessoas que estão cuidando e servindo você há tantos anos, faça um compromisso e peça: Senhor, me ajude a ser grato, me ajude, Senhor, a perceber o quanto eu sou feliz, Pai, e eu quero sair daqui com essa certeza para a glória de Deus, Pai. Se você toma uma decisão de ser grato e se livrar agora das queixas, da murmuração, da reclamação, daquilo que às vezes consome a sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração, e está te fazendo ver que você não é feliz quando você é. Se você diz: Senhor, a partir de hoje eu quero ser grato, e todos os dias eu vou encontrar uma razão para agradecer, não para reclamar mais, mas para agradecer. Se você toma essa decisão, nós vamos orar juntos, irmãos, porque isso aqui quebra uma sequência de algo que Satanás quer impor na sua vida. Isso depende agora da sua decisão. Aquele leproso decidiu voltar e ser grato. Se nós vamos orar juntos e você deseja isso e toma essa decisão, levanta a sua mão dizendo: eu vou orar junto, pastor, nessa manhã. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todas as mãos levantadas, Deus abençoe. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, entregando nossa alma, nosso coração, nossa vida, nossos lábios de gratidão, irmãos. Saia daqui hoje derramando gratidão, irmãos. Agradeça a todo mundo, irmãos. Agradeça o porteiro, agradeça o vigia, assessorista, vai agradecer, que tem motivo demais. E se tem comidinha gostosa, vai ter feijoada hoje. Feijoada, irmão, feijoada. Não sei se vai estar defumada, mas tem feijoada. Agradeça as mãos que preparam. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa. Ela é como bálsamo para a nossa alma, Pai, porque a gente tem sede dela, e ela vem de encontro ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos desperta para que os nossos lábios sejam a expressão do nosso coração com muita gratidão, Pai. Gratidão porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, porque o Senhor é Deus presente, imanente, porque o Senhor é Deus que nos livra em todo o tempo, Pai, porque o Senhor tem nos dado pessoas queridas, famílias, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado vestimenta, Pai, o Senhor tem nos dado serviço, trabalho, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado sonhos e projetos, e por isso, ó Deus, nesta manhã, como Teu povo, reunidos aqui nesta manhã, queremos expressar do fundo da nossa alma a nossa gratidão. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor da glória, obrigado, Senhor poderoso, obrigado, Senhor eterno, obrigado, Senhor que nos fez e nos sustenta, Pai, e a nossa alma está grata, Pai, e por isso declaramos toda a honra, toda a glória e todo louvor somente ao Senhor. E a tua igreja presente pode dizer amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe.